Ataques continuam. Imagens ao vivo nesse momento do Líbano, e é sobre esse assunto que falamos agora com a doutora em Direito Internacional, professora da Universidade Católica de Brasília e da Ambra University, a Priscila Caneparo. Seja bem-vinda, Priscila. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os assinantes. Bem, Priscila, para a gente começar aqui a nossa conversa, a gente está acompanhando uma série de análises internacionais da CNN. E eles colocam a morte de Nasrallah como um episódio que muda os rumos do conflito. De fato, muda os rumos do conflito, Priscila? Bom, vamos lá, né, Carol? A morte do Nasrallah, ela foi muito emblemática, ela está sendo muito emblemática e está sendo cotada até como uma morte mais substancial do que propriamente do Osama Bin Laden para essa regionalidade do Oriente Médio. Por quê? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o Nasrallah ele estava há muito tempo no comando do Hezbollah, primeiro ponto, e dentro dessa perspectiva ele possuía uma boa oratória e um poder de coesão dentro da situação libanesa. A gente tem que entender que a situação libanesa ela é muito fragmentada. Então, aí existem dois caminhos. Um primeiro caminho, que é fazer uma pacificação do Líbano, justamente, não falaria desmilitarização, mas uma desradicalização, por assim dizer, a partir de um enfraquecimento da ala radical do Hezbollah, e o Hezbollah volta para o seu ponto original, que era ser um partido político, e o outro ponto, que aí sim, é uma retroalimentação das forças de resistência, uma retroalimentação pelo Irã, de um ódio pelo Estado de Israel, e aí a gente radicaliza ainda mais o movimento. E, de fato, né, esse momento é um momento muito emblemático que a gente tem que tomar cuidado e tem que fazer análises cautelosas, porque, de fato, um ou outro caminho vai determinar os rumos do Oriente Médio. Se a gente vai ter uma guerra total, porque aí vai ter um envolvimento do Irã, ou se a gente vai ter um regresso justamente para uma situação que começa a dar um respiro, um suspiro de estabilidade. E aí vamos aos pontos que você nos traz, né, Priscila, com relação à entrada do Irã. Porque desde o início do conflito entre Israel e Hamas, muito se falou sobre esse assunto, que ganhou força nos últimos dias com relação à possibilidade de entrada no Irã, de uma forma mais direta no que está acontecendo nesse momento com os conflitos que envolvem Israel. Agora, com a morte de Nasrallah, essa entrada do Irã de uma forma direta no conflito se torna iminente? Carol, a gente tem que entender mais uma vez, também aí existem dois caminhos. O Irã já está no conflito com essas forças de resistência, retroalimentando o Hamas, retroalimentando o Hezbollah e também os Houthis no Iêmen. Agora, uma participação do Estado soberano iraniano, obviamente, é uma possibilidade, porém, eu acho uma possibilidade pouco palpável. Primeiro porque o Irã, propriamente dito como Estado, ele não quer um conflito generalizado. Ele sabe que ele irá perder para Israel e é basicamente seu projeto, né, que efetivamente de controle da região vai ser posto por água abaixo, primeiro ponto. Um segundo ponto que é interessante a gente analisar também, Carol, e que eu vejo pouca gente falando, é o discurso do Irã na Assembleia Geral na última semana. Se a gente for ver, obviamente não foi o Khamenei, o líder religioso que foi falar na ONU, foi o presidente do Irã, e o presidente do Irã, ele fez um dos discursos mais moderados dos últimos tempos. Ele não atacou o Ocidente, como é próprio do Irã, primeiro ponto. E segundo ponto, ele inclusive falou que precisava de um abrandamento das sanções econômicas em relação ao que o Ocidente, principalmente ao que os Estados Unidos, faz em relação ao Irã. E tanto é verdade essa aproximação que ele se encontrou com os presidentes da França e da Suíça, coisa que outrora a gente não imaginaria que o presidente do Irã, ou que o Irã, propriamente dito, fizesse. Então, eu acho difícil o Irã entrar diretamente como Estado soberano nesse conflito, primeiro, por conta da situação econômica, segundo, por conta da situação militar bélica do Irã, que é inferior, ainda que seja o segundo maior exército da região, é inferior que a Israel, e o terceiro, porque eu acho, né, piamente, que o Irã não ia conseguir alcançar seu objetivo. É muito mais fácil ele alcançar por essas forças radicalizadas, por essas forças de resistência, do que propriamente pelo Estado iraniano. Então, eu acho difícil o Irã, como Estado, ingressar nesse conflito. E ainda olhando para as possibilidades, né, Priscila, quando a gente fala sobre os próximos passos de Israel, ainda estamos caminhando num terreno muito indefinido. O próprio Michel Gavendo coloca que há uma possibilidade de uma incursão terrestre, não é algo descartado nesse momento. Quando o Netanyahu vem a público e diz que o trabalho com relação ao Hezbollah não terminou,
O que a gente pode esperar? Qual seria esse próximo passo de Israel? Carol, nos bastidores, de fato, já se fala que tem um planejamento para fazer uma ação militar terrestre contra o Líbano, né? Contra o Hezbollah, vamos colocar assim, mas em território libanês. O que a gente pode esperar de Israel é que não haverá, por assim dizer, um cessar-fogo, porque a gente viu os esforços nessa última semana da maioria dos estados mundanos para conter Israel, e o Netanyahu está, assim, irredutível em relação a não fazer um cessar-fogo. E, principalmente, Carol, eu acredito que vai ter um aprofundamento dessa instabilidade entre Israel e Líbano. Pode haver, sim, uma incursão terrestre, porque, de fato, o Netanyahu tem ganhado mais popularidade, efetivamente, com essa ação contra os Hezbollah no Líbano. Então, não é interessante, por assim dizer, para essa base aliada dos partidos ultra-ortodoxos dentro de Israel, que o Netanyahu regrida, porque, de fato, eles estão ganhando popularidade. E a gente sabe que, provavelmente, em 2026, a gente vai ter uma eleição, efetivamente, em Israel. Então, eu acredito que vai ter um aprofundamento, infelizmente, desse conflito e que Israel, sim, vai fazer uma incursão terrestre no Líbano, porque a gente tem que pensar que, ainda que alguns estados ocidentais estejam contrários à ação de Israel, eles estão enviando arsenal e dinheiro. E Israel tem capacidade para fazer uma incursão militar, tanto como já fez na Palestina, tanto em Gaza como na Cisjordânia, e agora também começar uma incursão no sul do Líbano. O que a ação militar de Israel em Gaza contra o Hamas nos dá de pistas, Priscila, sobre o que podemos esperar nas ações de Israel contra o Hezbollah? Bom, vamos lá. As ações em Gaza, efetivamente, né, que é a Palestina, uma parcela da Palestina, o sul da Palestina, a gente pode esperar algumas questões. Primeiro, uma ação extremamente violenta, a gente tem que pensar que é passada por cima de tudo para atingir o objetivo, em uma perspectiva de população civil. Segundo, né, aí não é a Priscila falando, mas sim a sociedade internacional, inclusive a Organização das Nações Unidas e o Tribunal Penal Internacional, a gente pode prospectar crimes de guerra e crimes contra a humanidade, como ocorreu em Gaza. E terceiro, a gente sabe que o objetivo central não é a defesa dos interesses do povo israelense, mas sim o objetivo dos partidos ultra-ortodoxos e do Netanyahu, que é findar o Hezbollah, bem como findar com o Hamas. Falando isso, obviamente, em um comparativo que o objetivo principal que a sociedade israelense queria, em um primeiro momento que se entrou em Gaza, era a libertação dos reféns. E o que eles querem hoje, né, basicamente, a sociedade israelense no Líbano, é uma pacificação da Zona Azul, que é o sul do Líbano, que foi instituído pela Resolução 1701 de 2006 do Conselho de Segurança. Mas a gente sabe que não é esse o objetivo de Israel. O objetivo de Israel é acabar com o Hezbollah, se é que vai conseguir, porque esses grupos extremistas são uma ideia, não um grupo materializado. Então, a gente pode prospectar esses aspectos, fazendo um comparativo com a ação em Gaza. E aí, Priscila, a gente se pergunta com relação ao papel da ONU, né? Você destaca aqui durante a nossa conversa as manifestações na Assembleia Geral da ONU, já convocações para reuniões do Conselho de Segurança para trazer a questão do conflito Israel-Hezbollah para conversas do Conselho, para resoluções do Conselho de Segurança da ONU. E a gente viu também nos últimos dias uma tentativa dos Estados Unidos e aliados de um cessar-fogo por 21 dias no conflito entre Israel e Hezbollah. Sem sucesso, Israel rejeitou, Hezbollah sequer se pronunciou sobre essa proposta que foi colocada. Quem tem hoje capacidade de intermediar esse conflito? Carol, eu acho muito difícil a gente ter a ONU intermediando esse conflito. O primeiro ponto que a gente tem que pensar, a Assembleia Geral, que é o órgão mais democrático da organização, ela não tem poder coercitivo. O que significa isso? Ela não tem poder de mando frente aos estados. Então, é descartada, é simplesmente uma coação moral, uma perspectiva moral dos instrumentos da Assembleia Geral. Se a gente for para o Conselho de Segurança, a gente precisa do voto afirmativo dos 5 membros permanentes. E Estados Unidos vai vetar, vai barrar qualquer prospecção, porque a gente sabe que uma coisa é retórica, dos Estados Unidos falar que quer o cessar-fogo, outra coisa é a prática de se contrapor a Israel frente a uma resolução do Conselho de Segurança que é obrigatória. Então, eu não acredito que a ONU seja capaz de colocar, enfim,
de colocar uma prospecção de cessar-fogo, ainda que a gente já tenha observado algumas movimentações dentro da Organização das Nações Unidas. E aí a gente vai precisar procurar atores, né, paralelos. E esses atores paralelos seriam aqueles que teriam, teoricamente, uma boa interlocução com Israel e principalmente com o Hezbollah, né, ou com o Hamas, efetivamente. E o que eu observo é que talvez países da região, como o Catar, seriam os mais indicados para uma possível negociação entre entre esse Estado e essa força radicalizada, que é o Hezbollah, porque de fato consegue comunicar-se com esses dois frontes. Sem essa comunicação, sem essa interlocução, nós não conseguiremos chegar em um acordo de cessar-fogo e principalmente no abrandamento das relações da região. Conversamos ao vivo com a Priscila Caneparo. Ela é doutora em Direito Internacional, professora da Universidade Católica de Brasília e da Ambra University. Mais uma vez, Priscila, muito obrigada por essa conversa e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Carol.